Você já sentiu que o chão estava sumindo debaixo dos seus pés? Que as paredes estavam fechando ao seu redor e que, por mais que você tentasse encontrar uma saída, tudo parecia escuro, pesado, sem resposta? Se você está passando por um momento assim agora, ou se já passou por algo parecido, eu quero que você saiba que esta reflexão foi preparada especialmente para o seu coração, porque hoje vamos falar sobre algo que vai muito além de uma promessa bonita escrita numa parede. Vamos falar sobre Deus como nosso refúgio real, verdadeiro e presente nos tempos de crise. O Salmo 46, no seu primeiro versículo, diz assim: Deus é o nosso refúgio e força, socorro bem presente na angústia. Eu quero que você preste atenção em 3 palavras dessa frase: refúgio, força e presente. Não é um Deus distante, que olha de longe enquanto você se afoga. É um Deus que está ali, no meio da tempestade, do lado de fora e do lado de dentro de você. E é sobre isso que precisamos conversar hoje. O primeiro ponto que quero trazer para o seu coração é este: a crise não é o fim da história. Quando estamos dentro de um momento de dor, seja uma perda, uma doença, uma dificuldade financeira, um relacionamento destruído, ou aquela angústia que não tem nem nome certo, a nossa mente começa a pregar uma peça cruel em nós. Ela nos diz que vai ser assim para sempre, que não tem saída, que Deus esqueceu de você. Mas essa é a maior mentira que o medo pode sussurrar ao ouvido de uma pessoa. A Bíblia está cheia de histórias de homens e mulheres que chegaram ao fundo do poço e que de lá de baixo clamaram a Deus e foram ouvidos. Jó perdeu tudo, tudo mesmo. E no meio da sua dor mais profunda ele disse: Eu sei que o meu Redentor vive. Isso não é negação da dor, isso é fé dentro da dor. Há uma diferença enorme entre as duas coisas. Você não precisa fingir que está bem para que Deus te ouça. Você pode ir até Ele exatamente como está, com os olhos cheios de lágrimas, com os joelhos tremendo, com o coração partido. Ele não vai te mandar embora. Ele vai te receber. O segundo ponto é este: buscar refúgio em Deus é uma decisão ativa, não uma atitude passiva. Muita gente pensa que confiar em Deus significa cruzar os braços e esperar que as coisas se resolvam sozinhas. Mas refúgio não é resignação. Quando uma pessoa corre para um abrigo numa tempestade, ela toma uma decisão, ela se levanta, ela se move, ela vai até o lugar seguro. Buscar a Deus nas crises significa isso: levantar da cama e abrir a Bíblia, mesmo sem vontade. Significa dobrar os joelhos e orar, mesmo quando as palavras parecem não vir. Significa ligar para aquele irmão na fé e pedir ajuda. Significa ir à igreja e se deixar ministrar, mesmo que você chegue lá pesado e vá embora ainda sem todas as respostas. Deus honra o passo de fé. Ele honra a decisão de se aproximar dele. Tiago 4, versículo 8 diz: Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Há um movimento de reciprocidade aqui. Quando você vai em direção a Deus, ele vem em direção a você. E posso te garantir que os passos dele são muito maiores do que os seus. O terceiro ponto que quero deixar com você é talvez o mais libertador de todos. O refúgio de Deus não promete ausência de tempestade, mas promete presença dentro dela. Jesus não disse aos discípulos que nunca haveria ondas no mar. O que ele disse foi: Eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos séculos. Há uma história que eu amo no Evangelho de Marcos. Os discípulos estavam no barco, a tempestade era violenta e Jesus estava dormindo. Eles foram até ele desesperados e disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E Jesus se levantou, repreendeu o vento e as ondas e fez uma grande bonança. Mas sabe o que me chama mais atenção nessa história? Antes de acalmar a tempestade de fora, ele acalmou a tempestade de dentro deles. Ele perguntou: Por que estáis assim tão temerosos? Como não tendes fé? Às vezes a primeira crise que Deus quer resolver não é a da sua conta bancária, nem a do seu diagnóstico médico. É a crise da sua fé. É o medo que está dominando o seu coração. E quando a paz de Deus, que excede todo o entendimento, começa a guardar o seu coração e a sua mente, a tempestade de fora se torna menor do que parecia. Amigo, amiga, eu não sei o que está pesando no seu coração hoje, mas eu sei quem pode carregar esse peso com você. Não existe crise grande demais para o Deus que criou o universo com uma palavra. Não existe situação perdida demais para aquele que levantou Lázaro do túmulo depois de 4 dias. Não existe dor profunda demais para aquele que foi ao mais fundo da morte e ressuscitou no 3º dia. Se ele venceu a morte, ele pode vencer a sua crise.
Corra para esse refúgio, não com a força que você não tem, mas com a fé do tamanho de um grão de mostarda que ainda resta em você. Isso é suficiente para ele trabalhar. O refúgio de Deus está de portas abertas, sempre esteve e sempre estará. Não deixe que a dor te convença de que você está sozinho nessa. Você não está, nunca esteve. Vamos orar juntos. Senhor, eu trago ao Senhor todo o coração que está cansado, ferido e com medo nesse momento. Que o Senhor seja o refúgio real de cada vida que clama a Ti hoje. Restaura a fé de quem está duvidando, dá força a quem está fraco. E que a Tua paz, que excede todo o entendimento, guarde cada coração, em nome de Jesus. Amém. Se essa reflexão foi boa para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Se inscreva no canal para não perder nenhuma reflexão. Que Deus te abençoe.